Capítulo 12. Durante vários dias, Ari Seldon negligenciou suas tarefas de chefe de departamento para analisar notícias no seu computador. Não havia muitos computadores capazes de acompanhar o que estava acontecendo diariamente em 25 milhões de planetas. A sede do governo imperial dispunha de alguns desses computadores, é claro. Algumas das grandes capitais das províncias também, embora a maioria se contentasse com uma ligação, via hiperespaço, com a central de notícias, em Trantor. Um computador do departamento de matemática de uma grande universidade tinha capacidade suficiente para funcionar como um processador de notícias independente, e era exatamente o que Seldon se apressara a fazer com seu computador. Afinal de contas, isso era necessário para suas pesquisas no campo da psicohistória, embora ele tomasse a precaução de apresentar outras razões, muito plausíveis, para a conversão. Idealmente, o computador comunicaria qualquer coisa fora do comum que ocorresse em qualquer planeta do Império. Uma mensagem de advertência alertaria o operador para o fato. Na prática, essa mensagem raramente aparecia, porque a definição de fora do comum era muito restritiva e cobria apenas grandes acontecimentos. Na falta de uma mensagem de advertência, o que o operador costumava fazer era dar uma olhada no que estava acontecendo em planetas escolhidos ao acaso. Não em todos os 25 milhões, é claro, mas em algumas dezenas. Era um trabalho deprimente, porque não havia planeta que não tivesse sua cota diária de pequenos desastres. Uma erupção vulcânica aqui, uma inundação ali, um colapso econômico acolá e, naturalmente, manifestações de massa. Não se passará um dia, nos últimos 1000 anos, sem que houvesse manifestações em pelo menos uma centena de planetas. Naturalmente, acontecimentos como esses não podiam merecer mais do que alguns segundos de atenção. Seria absurdo alguém se preocupar com manifestações populares ou com erupções vulcânicas quando os dois fenômenos ocorriam constantemente nos mundos habitados. Pelo contrário, se um dia não houvesse nenhuma manifestação popular, em parte alguma, isso seria considerado um fato tão incomum que despertaria imediatamente a atenção das autoridades. Até o momento, nenhum fato incomum despertara a atenção de Seldon. As províncias, com todos os seus tumultos e infortúnios, eram como o oceano num dia calmo. Pequenas ondas e nada mais. Não encontrara nenhuma indicação de que a situação geral tivesse piorado nos últimos 8 anos, ou mesmo nos últimos 80. Entretanto, Demerzeu, na ausência do primeiro-ministro, Seldon não conseguia pensar nele como Daniel, havia afirmado que a decadência continuará, e ele tinha meios de avaliar o estado do império que estava além da capacidade de Seldon, pelo menos, até que pudesse se valer das ferramentas analíticas da psicohistória. Podia ser que a decadência fosse gradual a ponto de ser invisível até que uma situação crítica se instalasse, como uma casa que passa por um processo de deterioração sem que ninguém perceba até que um dia o teto desaba. Quando desabaria o teto? Era uma pergunta para a qual Seldon não tinha resposta. De vez em quando, Seldon examinava como estava a situação ali mesmo, em Trantor. Naturalmente, as notícias nesse caso eram mais substanciais. Em primeiro lugar, Trantor era o mais populoso de todos os planetas, com 40 bilhões de habitantes. Além disso, seus 80 setores constituíam um mini-império. Finalmente, era ali que morava a família imperial, era ali que eram realizadas todas as cerimônias oficiais. O que chamou a atenção de Seldon daquela vez, porém, foi o setor de Dal. As eleições para o Conselho Setorial tinham colocado 5 Joranumitas no governo. De acordo com os registros, era a primeira vez que os Joranumitas conseguiam ganhar uma eleição. Não era totalmente inesperado, já que as ideias de Joranum tinham tudo para ser bem recebidas em Dal, mas Seldon considerou a vitória como um indício preocupante de que o demagogo estava ganhando terreno. Mandou fazer uma microimagem da notícia e levou a pastilha para casa naquela noite. Reich levantou os olhos do computador quando Seldon entrou e achou necessário explicar-se. Estou ajudando a mamãe a recolher material para uma pesquisa, disse. E o seu próprio trabalho? Está em dia, papai. Ótimo. Veja isso. Mostrou a pastilha a Reich antes de colocá-la no microprojetor. Reich olhou para a imagem que apareceu no ar, diante dos seus olhos. Ah, eu já sabia. Já? Claro. Procuro me manter a par do que está acontecendo em Dal. Sabe como é, nasci lá. E o que achou? Não foi surpresa para mim. E para você? O resto de Trantor trata Dal como se fosse escória. Por que não deveriam apoiar Joranum? Você concorda com ele, também? Bem, Reich franziu a testa, pensativo. Devo admitir que algumas coisas que ele diz me agradam. É a favor da igualdade para todas as pessoas. Quem pode ser contra isso? Ninguém, se estiver falando sério.
Se estiver sendo sincero. Se não estiver usando essa bandeira apenas para conseguir votos. É verdade, papai, mas a maioria dos dalitas provavelmente pensa o seguinte: o que temos a perder? Hoje em dia, somos discriminados, embora a lei nos garanta a igualdade. É difícil combater a discriminação através de leis. Isso não é consolo para quem está sofrendo a discriminação na carne. Seldon pensou rapidamente. Disse: Reich, você nunca mais voltou a Dal depois que eu e sua mãe o tiramos de lá, não é? Voltei. Sim. Não se lembra? Nós três estivemos lá faz 5 anos. É verdade, mas aquela vez não conta, afirmou Seldon. Ficamos no Hotel Internacional, que não tem nada de dalita, e, pelo que me lembro, Dors não deixou você sair na rua sozinho nem uma vez. Afinal, tinha apenas 15 anos. O que acha de uma nova visita a Dal, sozinho, agora que já fez 20 anos? Reich riu. Você nunca vai conseguir convencer mamãe. Não digo que me agrade a ideia de fazer algo contra os desejos da sua mãe, mas não pretendo pedir permissão a ela. A questão é a seguinte: você estaria disposto a fazer isso para mim? Claro. Tenho curiosidade de saber o que aconteceu com meu antigo lar. Acha que a viagem não vai prejudicar seus estudos? Não. Uma semana sem ir à universidade não vai fazer a menor diferença. Além do mais, posso pedir a alguém para gravar as aulas. Não será difícil conseguir permissão. Afinal, meu pai é um dos professores, a menos que você tenha sido despedido. Ainda não. Quero que entenda, porém, que não encaro isso como uma viagem de férias. Eu ficaria surpreso se encarasse. Você não sabe o que é uma viagem de férias, papai. Nunca soube. Não seja impertinente. Quando chegar lá, quero que tenha um encontro com Laskin Joranum. Reich olhou para ele, surpreso. Como vou conseguir isso? Não sei nem se vai estar lá. Vai, sim. Ele prometeu falar para o conselho, saudando os novos membros joranumitas. Vou descobrir o dia exato e você poderá chegar alguns dias antes. Será que Joranum vai me receber, papai? Deve ser difícil marcar uma entrevista com ele. Também acho, mas vou deixar os detalhes por sua conta. Quando você tinha 12 anos, era furão como ninguém. Espero que não tenha ficado mole com a idade. Reich sorriu. Também espero. Suponha que eu consiga falar com ele. E aí? Aí, quero que descubra o que puder. O que ele está planejando. O que realmente está pensando. Acha que vai me contar? Por que não? Você tem o dom de inspirar confiança nos outros, seu moleque sem vergonha. Vamos conversar a respeito. Foi o que fizeram. Várias vezes. Seldon estava preocupado com a situação, mas não queria se aconselhar com Hugo Amaril, com Demerzeu e muito menos com Dors. Temia que não concordassem com a sua proposta. Temia que lhe mostrassem que seu plano era cheio de falhas. Para ele, era a única saída. Mas será que era mesmo uma saída? Em sua opinião, Reich era o único entre eles capaz de infiltrar-se nas fileiras de Joranum, mas ao mesmo tempo era um dalita e simpatizava com as ideias de Joranum. Até que ponto podia confiar no rapaz? Horrível! Reich era seu filho. Jamais colocará em dúvida, até o momento, a sua lealdade. Capítulo 13. Embora Seldon não confiasse inteiramente na eficácia do plano, embora receasse que ele pudesse desencadear uma reação prematura ou precipitar os acontecimentos na direção errada, embora estivesse torturado por dúvidas quanto à lealdade de Reich e a capacidade do rapaz de levar a missão a bom termo, não tinha nenhuma dúvida quanto à reação de Dors, quando se visse diante do fait accompli. E não ficou desapontado, se essa era a palavra correta para descrever sua emoção. Entretanto, de certo modo, Seldon ficou desapontado, porque Dors não levantou a voz, horrorizada, como esperava que fizesse, como se preparara para aceitar. Como poderia adivinhar? Dors não era como as outras mulheres e nunca vira realmente zangada. Talvez não fosse capaz de ficar de fato zangada. Limitou-se a olhar para ele, impassível, e perguntar, em tom desaprovador: mandou a Dal? Sozinho? Por um momento, a reação imprevista deixou-o sem palavras. Depois, respondeu, com firmeza: tive que fazer isso. Foi necessário. Deixe-me ver se entendi. Você o mandou àquele covil de ladrões, aquela toca de assassinos, aquele antro de criminosos? Dors. Não gosto de ouvir você falar assim. Apenas os preconceituosos usam esse tipo de estereótipos baratos. Você nega que Dal seja como descreve? Claro que nego. Dal tem favelas e criminosos, isso todo mundo sabe,
mas tem também outras coisas. Existem favelas e criminosos em todos os setores, até mesmo em Strelin e no setor imperial. Mas existem mais favelas e criminosos em Dal que nos outros setores, não é? 1 não é igual a 10. Você tem um computador. Consulte as estatísticas. Não é preciso. Dal é o setor mais pobre em Trantor e existe uma correlação positiva entre pobreza, miséria e crime. Isso eu tenho que reconhecer. Isso você tem que reconhecer. E mandou Reich sozinho? Poderia ter ido com ele. Poderia ter me pedido para ir com ele. Poderia ter mandado meia dúzia dos colegas de turma com ele. Tenho certeza de que não perderiam a chance de passar uma semana longe dos estudos. Para cumprir a missão que lhe confiei, Reich tinha que ir sozinho. Que missão? Seldon recusou-se a responder. Então chegamos a esse ponto. Queixou-se Dors. Não confia mais em mim? Não sei se vai dar certo. Prefiro correr o risco sozinho. Não quero envolver você nem qualquer outra pessoa. Mas não é você que está correndo o risco. É o pobre Reich. Ele não está correndo risco algum. Protestou Seldon, com impaciência. Tem 20 anos, é esperto e forte como uma árvore. Não estou falando desses arbustos que criamos aqui em Trantor, em estufas, mas das árvores das florestas de Helicon. Além disso, Reich é um truncador. Você e sua trunca, murmurou Dors, com um sorriso amargo. Pensa que tem uma resposta para tudo. Os dalitas usam facas. Todos eles. Pistolas. Também, provavelmente. Não sei, não. As leis com relação a armas de fogo são muito severas. Quanto a facas, tenho certeza de que Reich levou uma. Ele costuma andar armado aqui no campus, embora seja proibido. Acha que não iria armado para Dal? Dors não disse nada. Seldon também permaneceu em silêncio por alguns minutos. Depois, achou que era melhor tentar acalmá-la. Escute, vou lhe contar o que Reich foi fazer em Dal. Quero que ele tenha uma conversa com Joranum. Ah, é? O que espera que Reich consiga com isso? Que Joranum se arrependa do que está fazendo e volte para Mikogen? Francamente, Dors. Se está interessada apenas em me agredir com os seus sarcasmos, então é melhor não continuarmos a discussão. Seldon deu-lhe as costas e olhou pela janela para o céu artificial, azul acinzentado. O que espero que ele faça, sua voz vacilou por um momento, é salvar o Império. Claro. Isso é muito mais fácil. A voz de Seldon ficou firme de novo. Isso é o que eu espero. Você não tem nenhuma solução. O próprio Demerzeu não tem nenhuma solução. Ele me disse que cabia a mim encontrar uma solução, e é o que estou tentando fazer. Foi por isso que mandei Reich para Dal. Você sabe que ele tem o dom de inspirar confiança nos outros. Se funcionou conosco, estou convencido de que vai funcionar com Joranum. Se eu estiver certo, tudo acabará bem. Vai me dizer que está aplicando os conceitos da psicohistória? Não. Não vou mentir para você. Ainda não cheguei ao ponto de usar a psicohistória para formular estratégias, mas Hugo está sempre falando em intuição, e eu tenho a minha. Intuição. Que é isso? Defina. É fácil. Intuição é a arte, inerente à mente humana, de descobrir a resposta certa a partir de informações incompletas ou mesmo parcialmente falsas. E foi isso que você fez. Foi isso que eu fiz, afirmou Seldon, com convicção. Por dentro, porém, não se sentia tão seguro. E se Reich não fosse suficientemente persuasivo? Pior ainda, e se a consciência de ser um dalita fizesse o rapaz mudar de lado? Capítulo 14. Billy Bottom era Billy Bottom. A suja, esparramada, escura, sinuosa Billy Bottom. Uma cidade decrépita, mas com uma vitalidade que, na opinião de Reich, não era igualada por nenhuma outra cidade de Trantor. Talvez por nenhuma outra cidade do Império, pensou o rapaz, embora não conhecesse pessoalmente outro planeta além de Trantor. Da última vez que estivera em Billy Bottom, tinha pouco mais de 12 anos, mas até mesmo as pessoas pareciam iguais. Ainda eram uma mistura de velhacaria e irreverência, de orgulho e ressentimento. Os homens ainda usavam fartos bigodes e as mulheres vestidos em forma de saco que, aos olhos mais velhos e mais sofisticados de Reich, agora pareciam extremamente deselegantes. Como os homens podiam se sentir atraídos por mulheres vestidas daquela forma? Era uma pergunta tola. Mesmo quando tinha 12 anos, fazia ideia da facilidade com que aqueles trajes podiam ser removidos. De modo que ali estava, perdido nos seus pensamentos, caminhando por uma rua cheia de lojas, tentando convencer-se de que se lembrava deste ou daquele lugar,
imaginando que, entre os passantes, devia haver pessoas que conhecera e que agora eram 8 anos mais velhas. Entre eles talvez houvesse mesmo alguns amigos de infância. A ideia lhe trouxe à memória alguns dos apelidos com que costumavam se chamar. Não se lembrava mais dos nomes verdadeiros. Na verdade, as lacunas em suas lembranças eram enormes. 8 anos não era tanto tempo assim, mas correspondiam a 2/5 da sua existência, e sua vida depois que deixara Billy Bottom tinha sido tão diferente que o que ficará para trás mais lhe parecia um sonho nebuloso. Entretanto, lembrava-se dos cheiros. Parou do lado de fora de uma padaria, pequena e encardida, para sentir o aroma do glacê de cocô, que não encontrara em nenhum outro setor do planeta. Mesmo quando parará para comprar bolos com glacê de cocô, mesmo quando eram anunciados como a moda de Dow, não passavam de reles imitações. Sentiu uma tentação irresistível de entrar e comprar um bolo. Por que não? Tinha dinheiro, e Dors não estava ali para franzir o nariz e criticar a higiene da loja. Quem se preocupava com limpeza nos velhos tempos? A padaria era escura e os olhos de Reich levaram algum tempo para se acostumar. Havia umas poucas mesas no lugar, que certamente eram usadas pelos fregueses para fazer uma refeição ligeira, como café com bolo. Um rapaz estava sentado a uma das mesas, com uma xícara vazia à sua frente, usando uma camiseta que um dia tinha sido branca e provavelmente pareceria ainda mais suja se a iluminação fosse melhor. O padeiro saiu de um quarto nos fundos e perguntou, de cara amarrada, "O que vai querer?" "Um coquinho", disse Reich, no mesmo tom. Não seria um bilibotoniano se tratasse o outro com cortesia, e usando o termo coloquial que recordava dos velhos tempos. O termo não havia caído em desuso, pois o empregado entendeu e foi pegar um bolo, segurando-o com a mão. Reich, o moleque de rua, não teria achado nada demais, mas Reich, o adulto, sentiu-se ligeiramente incomodado. "Quer uma sacola?" "Não", disse Reich. "Vou comer aqui mesmo." Tirou-o da mão do outro e deu uma dentada, semicerrando os olhos. Na infância, comer bolo de cocô tinha sido uma festa. Vez por outra, conseguia o dinheiro necessário. Outras vezes, um amigo mais afortunado lhe permitia uma mordida. Mais frequentemente, apoderava-se de um bolo quando ninguém estava olhando. Agora, podia comprar quantos quisesse. "Ei!" chamou uma voz. Reich abriu os olhos. Era o homem da mesa. "Falou comigo?" perguntou Reich. "Falei." Que está fazendo?" "Comendo um coquinho." Que tem com isso?" Automaticamente, assumirá a maneira de falar dos bilibotonianos. Que está fazendo em Billy Bottom?" "Nasci aqui. Cresci aqui. Em uma casa. Não na rua, como você." O insulto saiu com facilidade, como se ele nunca tivesse deixado Billy Bottom. "É mesmo? Mas não se veste como um bilibotoniano. Nem cheira como um." Levantou o dedo mínimo, acusando o outro de ser efeminado. "Não vou falar do seu fedor. Eu subi na vida." "Subiu na vida?" "Muito bem." 2 outros homens entraram na padaria. Reich ficou um pouco preocupado, porque não sabia se eles tinham sido chamados ou não. O homem da mesa disse aos recém-chegados, "Esse sujeito subiu na vida. Ele diz que nasceu em Billy Bottom." Um dos recém-chegados cumprimentou-o com um gesto irônico e sorriu sem o menor traço de amabilidade. Seus dentes eram manchados. É sempre bom ver um bilibotoniano subir na vida. Assim ele pode ajudar os colegas menos afortunados. "Que tal uma ajuda para os pobres?" "Quanto você tem aí?" perguntou o outro. "Ei!" exclamou o padeiro, de trás do balcão. "Saiam da minha loja, vocês 3. Não quero confusão aqui." "Não vai haver nenhuma confusão", disse Reich. "Estou saindo." Fez menção de se retirar, mas o homem que estava sentado pôs uma perna no caminho. "Não vá, amigo. Vamos sentir sua falta." O padeiro, temendo pelo pior, desapareceu nos fundos da loja. Reich sorriu e disse, "Uma vez, eu estava aqui em Billy Bottom com meu velho e minha velha e 10 sujeitos nos cercaram. 10. Eu contei. 10. Tivemos que dar uma surra neles." "É mesmo?" disse um dos recém-chegados. "Seu velho deu uma surra nos 10? "Meu velho? Não. Ele não estava a fim de se cansar. Quem deu uma surra neles foi minha velha. Eu sei brigar melhor do que ela, e vocês são apenas 3. De modo que é melhor me deixarem passar." "Claro. É só deixar todo o seu dinheiro. E a roupa também." O homem da mesa se levantou, com uma faca na mão. "Pronto. Agora vou ter que me cansar", disse Reich. Acabou de comer o bolo de cocô e se voltou para o agressor. De repente, rápido como um raio,
apoiou-se na mesa com uma das mãos e desferiu um pontapé na virilha do homem. Ele deu um grito e caiu. Ao mesmo tempo, Reich jogou a mesa em cima do segundo homem, imprensando contra a parede, e desferiu uma cutilada certeira no pescoço do terceiro homem. Em 2 segundos, Reich estava com uma faca em cada mão, perguntando: algum de vocês ainda quer brigar? Os 3 olharam para Reich de cara feia, mas permaneceram onde estavam. Reich disse: nesse caso, até a vista. Mas o padeiro, que se refugiara no quarto dos fundos, devia ter pedido ajuda, porque outros 3 homens entraram na loja, enquanto ele gritava: arruaceiros. São todos arruaceiros. Os recém-chegados usavam trajes idênticos, mas Reich não reconheceu o uniforme: calças enfiadas para dentro das botas, camisetas verdes e estranhos capacetes hemisféricos que pareciam vagamente cômicos. No ombro esquerdo das camisas havia um grande J maiúsculo. Tinham jeito de dalitas, mas não usavam o bigode típico dos dalitas. Os bigodes eram pretos e fartos, mas estavam cuidadosamente aparados na altura dos lábios e não eram muito largos. Reich olhou-os com uma certa condescendência. Não tinham o mesmo vigor que o seu próprio bigode, mas teve de admitir que pareciam limpos e bem cuidados. O líder dos 3 homens disse: sou o cabo Kimber. O que está acontecendo aqui? Os bilibotonianos derrotados estavam se levantando com dificuldade. Era evidente que tinham levado a pior na briga. Um ainda andava meio curvado, o outro esfregava a garganta e o terceiro agia como se o seu ombro estivesse deslocado. O cabo olhou filosoficamente para eles, enquanto seus 2 auxiliares bloqueavam a saída. Voltou-se para Reich, o único que parecia inteiro. Você é daqui, rapaz? Nasci e cresci aqui, mas vivo no exterior há 8 anos. Deixou de lado o sotaque de Bilibotton, mas ele não desapareceu totalmente, como também não estava totalmente ausente da forma de falar do cabo. Havia outras cidades em Dal além de Bilibotton, algumas com pretensões de refinamento. Reich perguntou: vocês são da polícia? Não me lembro do uniforme que estão. Não somos da polícia. Você não vai encontrar muitos policiais em Bilibotton. Somos da guarda de Joranum e mantemos a paz neste bairro. Conhecemos esses 3 e vamos cuidar deles. É em você que estamos interessados. Nome. Número de referência. Reich forneceu os dados solicitados. O que aconteceu? Reich contou o que acontecerá. O que está fazendo aqui? Escute aqui, disse Reich. Você não tem o direito de me interrogar. Se não é da polícia. Escute você, interrompeu o cabo, com ar severo. Não me venha falar em direitos. Somos tudo que existe em Bilibotton e temos o direito porque conquistamos o direito. Você disse que brigou com esses 3 homens e ganhou. Acredito em você. Mas não vai ganhar de nós. Nós temos permissão de andar armados. O cabo tirou, sem pressa, uma pistola do cinto. Agora diga-me o que faz aqui. Reich suspirou. Se tivesse ido diretamente para o Palácio do Setor, se não tivesse parado para matar a saudade das ruas de Bilibotton e de um bolo de cocô, vim conversar com o Sr. Joranum a respeito de um assunto muito importante, e já que o senhor parece fazer parte da Organi, veio falar com o líder? Sim, senhor. Armado com 2 facas. Apenas para defesa pessoal. Não pretendia entrar com elas no palácio. É o que está dizendo. Vamos ter que levá-lo, rapaz. Pode levar algum tempo, mas você vai nos contar a verdade. Mas vocês não têm o direito de fazer isso. Não há nenhuma lei que... Então encontre alguém para se queixar. Até lá, você é nosso. Reich ficou sem as facas e teve que ir com eles. Capítulo 15. Cleon não era mais o jovem monarca das holografias. Talvez ainda fosse, nas holografias, mas o espelho lhe contava uma história diferente. Seu último aniversário tinha sido comemorado com a pompa e circunstância de costume, mas nem por isso deixava de ser o 40º aniversário. Não havia nada de errado em ter 40 anos. Quem se preocupava com limpeza nos velhos tempos? A padaria era escura e os olhos de Reich levaram algum tempo para se acostumar. Havia umas poucas mesas no lugar, que certamente eram usadas pelos fregueses para fazer uma refeição ligeira, como café com bolo. Um rapaz estava sentado a uma das mesas, com uma xícara vazia à sua frente, usando uma camiseta que um dia tinha sido branca e provavelmente pareceria ainda mais suja se a iluminação fosse melhor. O padeiro saiu de um quarto nos fundos e perguntou, de cara amarrada, o que vai querer? Um coquinho, disse Reich, no mesmo tom. Não seria um bilibotoniano se tratasse o outro com cortesia, e usando o termo coloquial que recordava dos velhos tempos. O termo não havia caído em desuso, pois o empregado entendeu e foi pegar um bolo, segurando-o com a mão.
Reich, o moleque de rua, não teria achado nada demais, mas Reich, o adulto, sentiu-se ligeiramente incomodado. Quer uma sacola? Não, disse Reich. Vou comer aqui mesmo. Tirou-o da mão do outro e deu uma dentada, semicerrando os olhos. Na infância, comer bolo de cocô tinha sido uma festa. Vez por outra, conseguia o dinheiro necessário. Outras vezes, um amigo mais afortunado lhe permitia uma mordida. Mais frequentemente, apoderava-se de um bolo quando ninguém estava olhando. Agora, podia comprar quantos quisesse. Ei! Chamou uma voz. Reich abriu os olhos. Era o homem da mesa. Falou comigo? Perguntou Reich. Falei. Que está fazendo? Comendo um coquinho. Que tem com isso? Automaticamente, assumirá a maneira de falar dos bilibotonianos. Que está fazendo em Bilibotton? Nasci aqui. Cresci aqui. Em uma casa. Não na rua, como você. O insulto saiu com facilidade, como se ele nunca tivesse deixado Bilibotton. É mesmo. Mas não se veste como um bilibotoniano. Nem cheira como um. Levantou o dedo mínimo, acusando o outro de ser efeminado. Não vou falar do seu fedor. Eu subi na vida. Subiu na vida? Muito bem. 2 outros homens entraram na padaria. Reich ficou um pouco preocupado, porque não sabia se eles tinham sido chamados ou não. O homem da mesa disse aos recém-chegados: esse sujeito subiu na vida. Ele diz que nasceu em Bilibotton. Um dos recém-chegados cumprimentou-o com um gesto irônico e sorriu sem o menor traço de amabilidade. Seus dentes eram manchados. É sempre bom ver um bilibotoniano subir na vida. Assim ele pode ajudar os colegas menos afortunados. Que tal uma ajuda para os pobres? Quanto você tem aí? Perguntou o outro. Ei! Exclamou o padeiro, de trás do balcão. Saiam da minha loja, vocês 3. Não quero confusão aqui. Não vai haver nenhuma confusão, disse Reich. Estou saindo. Fez menção de se retirar, mas o homem que estava sentado pôs uma perna no caminho. Não vá, amigo. Vamos sentir sua falta. O padeiro, temendo pelo pior, desapareceu nos fundos da loja. Reich sorriu e disse: uma vez, eu estava aqui em Bilibotton com meu velho e minha velha e 10 sujeitos nos cercaram. 10. Eu contei. 10. Tivemos que dar uma surra neles. É mesmo? Disse um dos recém-chegados. Seu velho deu uma surra nos 10? Meu velho? Não. Ele não estava a fim de se cansar. Quem deu uma surra neles foi minha velha. Eu sei brigar melhor do que ela, e vocês são apenas 3. De modo que é melhor me deixarem passar. Claro. É só deixar todo o seu dinheiro. E a roupa também. O homem da mesa se levantou, com uma faca na mão. Pronto. Agora vou ter que me cansar, disse Reich. Acabou de comer o bolo de cocô e se voltou para o agressor. De repente, rápido como um raio, apoiou-se na mesa com uma das mãos e desferiu um pontapé na virilha do homem. Ele deu um grito e caiu. Ao mesmo tempo, Reich jogou a mesa em cima do segundo homem, imprensando contra a parede, e desferiu uma cutilada certeira no pescoço do terceiro homem. Em 2 segundos, Reich estava com uma faca em cada mão, perguntando: algum de vocês ainda quer brigar? Os 3 olharam para Reich de cara feia, mas permaneceram onde estavam. Reich disse: nesse caso, até à vista. Mas o padeiro, que se refugiara no quarto dos fundos, devia ter pedido ajuda, porque outros 3 homens entraram na loja, enquanto ele gritava: arruaceiros. São todos arruaceiros. Os recém-chegados usavam trajes idênticos, mas Reich não reconheceu o uniforme. Calças enfiadas para dentro das botas, camisetas verdes e estranhos capacetes hemisféricos que pareciam vagamente cômicos. No ombro esquerdo das camisas havia um grande J maiúsculo. Tinham jeito de dalitas, mas não usavam o bigode típico dos dalitas. Os bigodes eram pretos e fartos, mas estavam cuidadosamente aparados na altura dos lábios e não eram muito largos. Reich olhou-os com uma certa condescendência. Não tinham o mesmo vigor que o seu próprio bigode, mas teve de admitir que pareciam limpos e bem cuidados. O líder dos 3 homens disse: sou o cabo Kimber. O que está acontecendo aqui? Os bilibotonianos derrotados estavam se levantando com dificuldade. Era evidente que tinham levado a pior na briga. Um ainda andava meio curvado, o outro esfregava a garganta e o terceiro agia como se o seu ombro estivesse deslocado. O cabo olhou filosoficamente para eles, enquanto seus 2 auxiliares bloqueavam a saída. Voltou-se para Reich, o único que parecia inteiro. Você é daqui, rapaz? Nasci e cresci aqui,
mas vivo no exterior há 8 anos. Deixou de lado o sotaque de Billy Bottom, mas ele não desapareceu totalmente, como também não estava totalmente ausente da forma de falar do cabo. Havia outras cidades em Dow além de Billy Bottom, algumas com pretensões de refinamento. Reich perguntou: vocês são da polícia? Não me lembro do uniforme que estão. Não somos da polícia. Você não vai encontrar muitos policiais em Billy Bottom. Somos da guarda de Joranum e mantemos a paz neste bairro. Conhecemos esses 3 e vamos cuidar deles. É em você que estamos interessados. Nome. Número de referência. Reich forneceu os dados solicitados. O que aconteceu? Reich contou o que acontecerá. O que está fazendo aqui? Escute aqui, disse Reich. Você não tem o direito de me interrogar. Se não é da polícia. Escute você, interrompeu o cabo, com ar severo. Não me venha falar em direitos. Somos tudo que existe em Billy Bottom e temos o direito porque conquistamos o direito. Você disse que brigou com esses 3 homens e ganhou. Acredito em você. Mas não vai ganhar de nós. Nós temos permissão de andar armados. O cabo tirou, sem pressa, uma pistola do cinto. Agora diga-me o que faz aqui. Reich suspirou. Se tivesse ido diretamente para o palácio do setor, se não tivesse parado para matar a saudade das ruas de Billy Bottom e de um bolo de cocô, vim conversar com o Sr. Joranum a respeito de um assunto muito importante, e já que o senhor parece fazer parte da Organi, veio falar com o líder? Sim, senhor. Armado com 2 facas. Apenas para defesa pessoal. Não pretendia entrar com elas no palácio. É o que está dizendo. Vamos ter que levá-lo, rapaz. Pode levar algum tempo, mas você vai nos contar a verdade. Mas vocês não têm o direito de fazer isso. Não há nenhuma lei que... Então encontre alguém para se queixar. Até lá, você é nosso. Reich ficou sem as facas e teve que ir com eles. Capítulo 15. Cleon não era mais o jovem monarca das holografias. Talvez ainda fosse, nas holografias, mas o espelho lhe contava uma história diferente. Seu último aniversário tinha sido comemorado com a pompa e circunstância de costume, mas nem por isso deixava de ser o 40º aniversário. Não havia nada de errado em ter 40 anos. Sua saúde era perfeita. Ganhará um pouco de peso, mas não muito. O rosto pareceria talvez um pouco mais velho se não fosse pelos microajustes que eram feitos periodicamente e que tinham deixado sua pele ligeiramente brilhosa. Estava no trono há 18 anos. Já era um dos mais longos reinados do século e não via nada que o impedisse de reinar durante mais 40 anos, o que tornaria o seu reinado mais longo da história do Império. Olhou de novo para o espelho e pensou que sua imagem ficava melhor quando deixava o espelho plano, sem ligar a terceira dimensão. Lembrou-se de Demerzeu, o fiel, confiável, necessário, insuportável Demerzeu. Esse não mudará nem um pouco. Conservava a mesma aparência do dia em que o conhecera e até onde Cleon sabia, sem necessidade de microajustes. Naturalmente, Demerzeu era muito discreto em tudo que fazia. Além disso, parecia jamais ter sido jovem. Não tinha nada de jovem quando trabalhava para o pai de Cleon, quando ele ainda era o príncipe herdeiro. Será que era melhor amadurecer cedo e não envelhecer mais? Envelhecer. Isso fez lembrar-se de que mandara chamar Demerzeu com um propósito específico e não para ficar ali parado, enquanto o imperador sonhava acordado. Demerzeu poderia tomar os devaneios imperiais como sinal de senilidade. Demerzeu, disse Cleon. Majestade, aquele tal de Joranum. Estou farto de ouvir falar dele. Não precisa se preocupar, Majestade. Joranum é um desses oportunistas que ficam em evidência por uns tempos e depois desaparecem. Mas ele está demorando para desaparecer. Às vezes leva um certo tempo, Majestade. O que pensa dele, Demerzeu? É perigoso, mas tem uma certa popularidade. Na verdade, é a popularidade que o torna perigoso. Se você o considera perigoso e eu me cansei de suas provocações, por que esperar mais? Não podemos simplesmente mandar prendê-lo, ou executá-lo. A situação política aqui em Trantor é delicada, Majestade, como sempre. Alguma vez você já me disse que a situação política não era delicada? Vivemos em tempos difíceis, Majestade. Não devemos tomar nenhuma ação drástica contra ele se não tivermos certeza dos resultados. Não estou gostando da situação. Posso não ser muito letrado. Um imperador não tem tempo de estudar. Mesmo assim, conheço a história do Império. Nos últimos séculos, esses populistas, como são chamados, chegaram algumas vezes ao poder. Em todas essas vezes reduziram o imperador da época a um fantoche.
Não quero ser um fantoche, Demerseu. Isso é impensável, Majestade. Não será impensável se você não agir enquanto é tempo. Estou agindo, Majestade, mas de forma cautelosa. Existe pelo menos um homem que não é tão cauteloso quanto você. Faz mais ou menos um mês, um professor universitário, acabou sozinho com uma manifestação dos Joranumitas. Ele simplesmente se adiantou e deu um basta no que eles estavam fazendo. É verdade, Majestade. Como ficou sabendo? Acontece que estou interessado nesse professor. Por que não me falou a respeito? Demerseu respondeu, de forma quase servil. Seria correto incomodá-lo com todos os assuntos insignificantes que passam por minha mesa? Insignificantes. O professor em questão era Ariseldon. De fato, era esse o seu nome. Um nome familiar. Não foi ele quem apresentou um trabalho, faz alguns anos, que nos chamou a atenção. Sim, Majestade. Cleon parecia satisfeito consigo mesmo. Como pode ver, eu tenho boa memória. Não dependo dos meus ministros para tudo. Interroguei Seldon a respeito do assunto daquele trabalho, não foi? Sua memória é sem dúvida invejável, Majestade. O que aconteceu com a ideia de Seldon? Era um método para prever o futuro. Apesar da minha memória invejável, não me recordo do nome do método. Psicohistória, Majestade. Não era exatamente um método para prever o futuro, e sim uma teoria para prever tendências gerais da história humana. E o que foi feito dela? Nada, Majestade. Como expliquei na ocasião, a ideia era totalmente inexequível. Um trabalho pitoresco, mas inútil. No entanto, Seldon enfrentou os Joranumitas. Será que teria coragem de fazer isso se não soubesse de antemão que seria bem-sucedido? Será que isso não é prova de que essa tal de psicohistória está dando certo? Isso prova apenas que Ariseldon é uma pessoa muito impulsiva, Majestade. Mesmo que a teoria da psicohistória tivesse fundamento, não permitiria prever eventos isolados. O matemático não é você, Demerseu. É Seldon. Acho que está na hora de interrogá-lo novamente. Acho que seria perda de... Demerseu, é o que eu quero. Sim, Majestade. Providencie. Capítulo 16. Reich escutava, tentando disfarçar a sua impaciência. Estava sentado numa cela improvisada, em um prédio de Billy Bottom, após ter passado por corredores dos quais não mais se lembrava. Ele, que nos velhos tempos teria percorrido esses mesmos corredores sem hesitação, livrando-se de qualquer perseguidor. O homem que estava com ele, e que usava o uniforme verde da guarda de Joranum, era um missionário, um torturador ou uma espécie de teólogo frustrado. Fosse o que fosse, anunciará que seu nome era Sanderney e estava fazendo um longo discurso, com um sotaque dalita muito carregado, que obviamente tinha sido decorado palavra por palavra. Se a população de Dal deseja a igualdade, deve fazer por merecê-la. Precisamos de gente ordeira, respeitadora, cumpridora das leis. Os outros nos acusam de ser agressivos e arruaceiros para justificar sua intolerância. A única maneira de nos livrarmos dessa pecha é nos comportarmos de forma impecável. Se não agirmos assim, concordo inteiramente com o senhor, interrompeu Reich, mas preciso falar com o senhor Joranum o mais cedo possível. Ney sacudiu lentamente a cabeça. Não posso atendê-lo, a menos que tenha uma audiência marcada. Escute, sou filho de um professor da Universidade de Strelin. Um professor de matemática. Não conheço nenhum professor. Pensei que você tinha dito que era de Dal. Claro que sou. Não reconhece o meu sotaque? E seu velho ensina numa universidade? Não acredito. Na verdade, ele é meu pai adotivo. O outro absorveu aquilo e sacudiu a cabeça. Conhece alguém em Dal? Fale com Mãe Rita. Ela me conhece. Mãe Rita devia estar com mais de 80 anos. Será que ainda estava viva? Nunca ouvi falar. Quem mais? Era pouco provável que aquele homem conhecesse um dos seus antigos companheiros. Seu melhor amigo tinha sido um rapaz chamado Cascão, ou pelo menos era o único nome pelo qual o conhecia. Mesmo na situação aflitiva em que se encontrava, Reich não conseguia se imaginar dizendo: conhece um rapaz da minha idade chamado Cascão? Finalmente, disse: bom, eu também conheço Hugo Amaril. Uma luz débil pareceu se acender nos olhos de Ney. Quem? Hugo Amaril, repetiu Reich, esperançoso. Ele trabalha para meu pai adotivo, na universidade. Ele também é um dalita? Todos na universidade são dalitas? Não, só ele e eu. Ele era um térmico. O que ele está fazendo na universidade?
Meu pai o tirou dos termotubos faz 8 anos. Vou mandar alguém. Reich teve que esperar. Mesmo que conseguisse sair do prédio, aonde poderia ir, no labirinto de corredores de Billy Bottom, sem que o capturassem quase instantaneamente. Já não tinha mais o mapa da cidade na cabeça. 20 minutos se passaram antes que Ney voltasse acompanhado pelo cabo que o prendera na padaria. Reich ficou um pouco mais animado. O cabo parecia ser uma pessoa razoável. Ele perguntou: quem é esse Dalita que você diz ser seu amigo? Hugo Amaril. Um térmico que meu pai conheceu aqui em Dow, faz 8 anos, e levou para a universidade. Por que ele faria isso? Meu pai achou que Hugo tinha capacidade para fazer coisas mais importantes do que cuidar dos termotubos. O que, por exemplo? Estudar matemática. O cabo interrompeu-o com um gesto. Em que termotubo ele trabalhava? Reich pensou por um momento. Eu era apenas um menino, na ocasião, mas acho que era em Tyrrell 2. Passou perto. Ele trabalhava em Tyrrell 3. Então você o conhece? Não pessoalmente, mas a história dele ficou famosa entre os térmicos e eu também já trabalhei nos termotubos. Talvez tenha sido assim que você ouviu falar dele. Pode provar que realmente conhece Hugo Amaril? Preste atenção no que vou lhe propor. Deixe-me escrever meu nome em um pedaço de papel, ao lado do nome do meu pai e de mais uma palavra. Entre em contato com alguém da comitiva do Sr. Joranum, ele deve chegar amanhã, e leia para ele o nome do meu pai e a outra palavra. Se nada acontecer, ficarei aqui até apodrecer, suponho, mas tenho certeza de que não vai ser assim. Acho que eles vão me tirar daqui em 3 segundos e você vai ser promovido por ter passado a informação. Por outro lado, caso se recuse a me atender e eles descobrirem que estou aqui, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, você será severamente punido. Afinal de contas, se você sabe que Hugo Amaril saiu daqui para trabalhar para um matemático famoso, meta na sua cabeça que esse matemático famoso é meu pai. Ele se chama Ari Seldon. A expressão do cabo mostrou com clareza que o nome não era totalmente desconhecido. Ele perguntou: qual é a palavra que você vai escrever? Psicohistória. O cabo franziu a testa. O que significa? Não importa. Tudo o que tem a fazer é passá-la adiante. O cabo lhe entregou uma folha de papel, tirada de um caderno. Está bem. Escreva tudo aqui e vamos ver o que acontece. Reich percebeu que tremia. Ele também estava curioso para saber o que iria acontecer. Tudo dependia da pessoa a quem o cabo entregasse a mensagem. Capítulo 17. Ari Seldon viu as gotas de chuva escorrerem pelas janelas envolventes do carro imperial e foi assaltado por uma profunda nostalgia. Era a segunda vez em 8 anos que saía da cúpula para visitar o imperador no único espaço aberto que havia em Trantor, e das 2 vezes estava chovendo. Da primeira vez, logo depois de sua chegada ao planeta, o mau tempo deixará apenas irritado. Para ele, não era nenhuma novidade. O planeta natal, Helicon, tinha sua cota de tempestades, especialmente na região onde nascerá e crescerá. Depois, porém, passará 8 anos no interior de uma cúpula onde o clima era artificial, onde o mau tempo se limitava a nuvens programadas para aparecer a intervalos aleatórios, com chuvas regulares durante os períodos de descanso. Os furacões eram substituídos por brisas e não havia extremos de calor e frio, apenas pequenas mudanças que faziam a pessoa desabotoar a camisa de vez em quando vestir um agasalho leve vez por outra. Mesmo essas alterações suaves eram objeto de críticas. No momento, porém, estava chovendo forte, coisa que não via há anos. Seldon estava adorando. Aquela chuva o fazia lembrar-se de Helicon, da infância, de uma época relativamente despreocupada de sua vida, e teve vontade de pedir ao motorista para tomar o caminho mais longo. Impossível! O imperador queria vê-lo e seria uma longa viagem, mesmo que tomassem um caminho mais curto e não tivessem que enfrentar nenhum congestionamento. O imperador, é claro, não pretendia esperar por ele. Era um Cleon diferente do que Seldon conhecera 8 anos antes. Estava uns 5 quilos mais gordo e tinha uma expressão preocupada no olhar. A pele das bochechas e em volta dos olhos estava esticada demais e Ari reconheceu o resultado de um excesso de cirurgias plásticas. De certa forma, Seldon tinha pena de Cleon. Apesar de todo o seu poder, o imperador não era imune à passagem do tempo. Cleon o recebeu sozinho. Não totalmente só, é claro, pois o imperador nunca estava sozinho. Havia 2 soldados estacionados em pontos estratégicos da sala, com a aparência de terem sido moldados em plástico, cada um com uma pistola carregada na mão. Era uma precaução de rotina contra assassinos que se apresentassem disfarçados de visitantes. Naturalmente, o imperador tinha que confiar nos soldados,
e a história deixará bem claro que isso nem sempre era seguro. Prazer em vê-lo, professor, disse o imperador em tom coloquial. Vamos dispensar as formalidades, como fizemos da outra vez em que nos encontramos. Como quiser, majestade, disse Seldon, muito sério. Nem sempre era seguro tratar o imperador de modo informal, mesmo que fosse para obedecer a uma ordem explícita. Cleon fez um gesto imperceptível e a sala sofreu uma mudança drástica, quando a mesa foi posta automaticamente e os pratos começaram a aparecer. Seldon, confuso, não conseguiu acompanhar os detalhes. Vai comer comigo, Seldon? Perguntou o imperador. A entonação era de uma pergunta, mas tinha força de uma ordem. Será uma honra, majestade, respondeu Seldon. Olhou em torno, curioso. Sabia muito bem que não se devia fazer perguntas ao imperador, mas não via outra saída. Disse, da forma mais casual possível, tentando fazer com que não soasse como uma pergunta: o primeiro-ministro não vai comer conosco? Não, não vai, respondeu Cleon. Está ocupado com outras coisas, e de qualquer forma, quero conversar com você em particular. Comeram em silêncio por algum tempo, Cleon olhando fixamente para ele e Seldon respondendo com um sorriso amável. Cleon não era considerado uma pessoa cruel, mas, teoricamente, podia mandar prender Seldon, levantando contra ele alguma vaga acusação, se quisesse de fato exercer sua influência, providenciar para que jamais fosse submetido a julgamento. Era sempre melhor evitar ser notado, o que, no momento, parecia impossível. Certamente, tinha sido pior 8 anos antes, quando fora conduzido à presença do imperador por guardas armados, mas a lembrança não lhe servia de consolo. De repente, Cleon disse: Seldon, o primeiro-ministro é uma pessoa admirável, mas às vezes tenho a impressão de que as pessoas pensam que não tenho ideias próprias. Você concorda? De forma alguma, majestade, respondeu Seldon, calmamente. Era melhor não negar com muita veemência. Não acredito em você. Seja como for, tenho ideias próprias e me lembro de que na época em que chegou a Trantor estava interessado numa coisa chamada psicohistória. Estou certo de que também se lembra, majestade, de que expliquei que se tratava de uma teoria matemática, sem nenhuma aplicação prática. Foi o que você disse. Ainda acha a mesma coisa? Sim, majestade. Tem trabalhado nisso desde então? Ocasionalmente, mas os resultados não são animadores. Infelizmente, o caos introduz um elemento de imprevisibilidade e... Quero que investigue um problema específico, interrompeu o imperador. Prove a sobremesa, Seldon. Está deliciosa. Qual é o problema, majestade? O problema é um homem chamado Joranum. Demerzeu me explicou. Polidamente que não posso prendê-lo e não posso usar a força para esmagar seus seguidores. De acordo com Demerzeu, isso só servirá para agravar a situação. Se o primeiro-ministro pensa assim, deve ter suas razões. Mas não quero me preocupar com esse tal de Joranum. Demerzeu não está fazendo nada. Estou certo de que ele está fazendo o que pode, majestade. Se está trabalhando para resolver o problema, não me mantém informado a respeito. Talvez isso se deva a um desejo natural, majestade, de mantê-lo fora da disputa. O primeiro-ministro talvez pense que se Joranum, se ele por acaso, tomar o poder, completou Cleon, com uma expressão de profundo desagrado. Sim, majestade. Nesse caso, seria indesejável que houvesse uma inimizade declarada entre ele e Vossa Majestade. A estabilidade do Império deve ser mantida a todo custo. Prefiro manter a estabilidade do Império sem Joranum. O que sugere, Seldon? Eu, majestade? Você, Seldon, insistiu Cleon, impaciente. Não acredito que a psicohistória seja apenas um jogo. Demerzeu é seu amigo. Acha que não sei? Ele espera algo de você. Ele espera que você aperfeiçoe a psicohistória. É o que espero, também. Seldon, você está do lado de Joranum? Diga-me a verdade. Não, majestade, não estou do lado dele. Considero um grande perigo para o Império. Muito bem, acredito em você. Ouvi dizer que impediu uma manifestação dos Joranumitas no campus da universidade onde leciona. Foi um ato impulsivo de minha parte, majestade. Pode enganar os outros, mas não a mim. Fez o que fez porque a psicohistória lhe permitia prever as consequências. Majestade, não adianta protestar. O que está fazendo para deter Joranum? Se está do lado do Império, deve estar fazendo alguma coisa. Majestade, começou Seldon, cauteloso, tentando adivinhar o quanto o imperador sabia, mandei meu filho se encontrar com Joranum no setor de Dal. Para quê?
Meu filho é Dalita, e é muito esperto. Talvez descubra alguma coisa que nos seja útil. Talvez? Não podemos ter certeza, Majestade. Você me manterá informado? Sim, Majestade. Seldon, não me diga que a psicohistória é apenas um jogo, que ela não tem aplicações práticas. Não quero ouvir isso. Espero que faça alguma coisa para deter Joranum. O que será? Não posso saber, mas você precisa fazer alguma coisa. Não me desaponte. Agora pode ir. Seldon voltou para Strelin bem mais apreensivo do que partirá. Cleon deixará bem claro que não toleraria um possível fracasso. Agora tudo dependia de Reich. Capítulo 18. Reich estava sentado na antessala de um edifício público de Dal no qual jamais entrará, nem poderia ter entrado, quando era um moleque de rua. Para dizer a verdade, sentia-se pouco à vontade, como se estivesse invadindo um território proibido. Tentou parecer calmo, seguro, afável. O pai lhe dissera que eram qualidades que possuía naturalmente. Se era esse o caso, tinha que tomar cuidado para não estragar tudo esforçando-se demais para parecer o que realmente era. Procurou relaxar observando um assistente que operava um computador atrás da escrivaninha. Não se tratava de um Dalita. Na verdade, era Gambol Den Namarti, o mesmo homem que estava com Joranum quando este fora falar com Seldon. De vez em quando, Namarti levantava os olhos e olhava para Reich com hostilidade. Sua afabilidade natural não estava funcionando com Namarti, pensou o rapaz. Reich não tentou anular a hostilidade com um sorriso amável. Teria parecido muito artificial. Limitou-se a esperar. Já tinha chegado muito longe. Quando Joranum chegasse, teria uma chance de falar com ele. Joranum chegou, distribuindo sorrisos. Namarti levantou a mão e ele parou. Os dois conversaram em voz baixa, enquanto Reich os observava atentamente, tentando sem sucesso fazer de conta que não estava prestando atenção. Parecia claro que Namarti estava aconselhando Joranum a não recebê-lo, o que o deixou contrariado. Por que Namarti era imune à sua afabilidade? De repente, Joranum olhou para Reich, sorriu e empurrou Namarti para o lado. Ocorreu a Reich que Namarti podia ser o cérebro da dupla, mas era Joranum quem tinha todo o carisma. Joranum deu um passo à frente e estendeu uma mão gorducha, ligeiramente úmida. Ora, ora. O filho do professor Seldon. Como vai? Vou bem, obrigado. Soube que teve algumas dificuldades para chegar aqui. Nem tanto, senhor Joranum. Está trazendo um recado do seu pai, imagino. Espero que ele tenha mudado de ideia e decidido juntar-se a mim na grande cruzada. Acho que não. Joranum franziu a testa. Está aqui sem o conhecimento do seu pai? Não, senhor. Foi ele que me mandou. Entendo. Está com fome, rapaz? Não no momento, obrigado. Incomoda-se se eu comer? Não tenho muito tempo para os prazeres simples da vida, afirmou Joranum, com um largo sorriso. Por mim está bem, senhor Joranum. Os dois foram juntos até uma mesa e se sentaram. Joranum desembrulhou um sanduíche e deu uma dentada. Perguntou, com a boca cheia, e para que ele mandou você, filho? Reich deu de ombros. Desconfio que ele achou que eu poderia descobrir algo que pudesse usar contra o senhor. Ele é unha e carne com o primeiro-ministro Demerzeu. E você? Não é? Não, senhor. Nasci em Dal. Isso eu sei, rapaz. E daí? Daí que pertenço à categoria dos oprimidos e por isso estou do seu lado e quero ajudá-lo. Naturalmente, meu pai não pode saber. Ele não precisa saber. De que forma pretende me ajudar? Joranum olhou rapidamente para Namarti, que estava encostado na escrivaninha, escutando, com os braços cruzados e ar reprovador. Sabe alguma coisa a respeito da psicohistória? Não, senhor. Meu pai não gosta de conversar comigo a respeito, e mesmo que gostasse eu não seria capaz de compreender. O que sei é que ele não está conseguindo chegar a lugar algum. Tem certeza? Tenho certeza. Ele tem um assistente chamado Yugo Amaril, que também é Dalita e às vezes conversa comigo a respeito. Ele está muito frustrado com a falta de resultados. Ah! Será que eu poderia ter uma conversa com esse Yugo Amaril, um dia desses? Acho difícil. Ele não simpatiza muito com Demerzeu, mas tem uma verdadeira veneração pelo meu pai. Jamais o trairia. E você? Reich fez um muxoxo e depois murmurou, em tom desafiador. Antes de mais nada, sou um Dalita. Joranum pigarreou. Nesse caso, vou repetir a pergunta. Como pretende me ajudar, meu filho? Tenho uma coisa para lhe contar que vai achar difícil de acreditar. Verdade? Experimente.
Se eu não acreditar, direi a você. Tem a ver com o primeiro-ministro, Eto Demerzeu. O que é? Reich olhou em torno, desconfiado. Alguém pode me ouvir? Apenas eu e Namarti. Está bem. Acontece que Demerzeu não é um homem. É um robô. O quê? Exclamou Joranum. Isso mesmo. Um homem mecânico, Senhor Joranum. Ele não é um ser humano, e sim uma máquina. Jojo, não acredite no que o rapaz está dizendo. Interrompeu Namarti, veemente. Isso é ridículo. Joranum silenciou com um gesto. Seus olhos brilhavam. Por que diz isso? Meu pai esteve em Micogem uma vez. Ele me contou. Em Micogem, falam o tempo todo a respeito de robôs. Eu sei. Já ouvi falar. Os micogenianos dizem que os antepassados conviviam com robôs, mas depois eles foram destruídos. Está bem, mas o que o faz pensar que Demerzeu é um robô? Interveio Namarti. Pelo pouco que conheço a respeito dessas fantasias, os robôs são feitos de metal, não são? É verdade, concordou Reich. Acontece que havia uns poucos robôs que eram parecidos com seres humanos e podiam viver para sempre. Namarti sacudiu a cabeça. Lendas. Lendas ridículas. Jojo, por que estamos escutando? Não, GD, protestou Joranum. Quero ouvir o que o rapaz tem a dizer. Mas é um absurdo, Jojo. Nem sempre as coisas são o que parecem. Mesmo que fosse um absurdo, as pessoas vivem e morrem para defender absurdos. O que importa não é tanto o que é quanto que as pessoas pensam que é. Diga-me, filho, que o faz pensar que Demerzeu é um robô? Mesmo supondo que os robôs existam, por que afirma que o nosso primeiro-ministro é um robô? Foi ele próprio quem lhe contou? Não, senhor, declarou Reich. Foi seu pai? Não, senhor. Eu mesmo cheguei a essa conclusão. Como? Baseado em quê? Na maneira de ser de Demerzeu. Ele não mudou nada desde que o conheci. Não envelheceu nem um pouco. Não parece ter emoções. Não parece ser humano. Joranum recostou-se na cadeira e ficou olhando para Reich por um longo tempo. Era quase possível ver seu cérebro funcionando furiosamente. Afinal, disse, suponhamos que ele seja um robô, meu rapaz. Qual a diferença? Por que se importa com isso? Claro que me importo, afirmou Reich. Sou um ser humano. Não quero ser governado por um robô. Não quero que o império seja governado por um robô. Joranum voltou-se para Namarti com um gesto de aprovação. Ouviu isso, GD? Sou um ser humano. Não quero ser governado por um robô. Não quero que o império seja governado por um robô. Faça-o dizer isso na holovisão. Faça-o repetir essa declaração até que todos os cidadãos de Trantor a conheçam de cor. Ei! Protestou Reich, quando recuperou a fala. Não posso repetir isso na holovisão. Meu pai não pode saber. Não, claro que não, interpôs Joranum rapidamente. Não podemos deixar que isso aconteça. Vamos apenas usar as palavras. Encontraremos outro Dalita. Usaremos habitantes de outros setores, cada um falando no seu dialeto, mas sempre com a mesma mensagem. Não quero ser governado por um robô. Não quero que o império seja governado por um robô. O que vai acontecer quando Demerzeu provar que não é um robô? Perguntou Namarti. Francamente, disse Joranum. Como é que ele vai fazer isso? É impossível. Psicologicamente impossível. O quê? O grande Demerzeu, a eminência parda, o homem que sempre mexeu os pauzinhos durante todos esses anos, desde o tempo do pai de Cleon. Como terá coragem de descer do seu pedestal e declarar à população que é um humilde ser humano? Não, GD, temos finalmente o nosso inimigo onde o queremos, e tudo graças a este jovem idealista. Reich enrubesceu. Seu nome é Reich, não é? Disse Joranum. Quando nosso partido chegar ao poder, não nos esqueceremos do que fez. Dal será bem tratado e você ocupará um cargo importante na nossa administração. Um dia, Reich, você será o governador do setor de Dal. Não se arrependerá do que fez. Está arrependido? De maneira alguma, exclamou Reich, com veemência. Nesse caso, vamos providenciar para que volte para o lado do seu pai. Diga a ele que não lhe queremos mal, que o admiramos muito. Pode dizer-lhe que descobriu isso da forma que quiser. Se souber de alguma coisa que possa nos ser útil, principalmente a respeito da psicohistória, volte a entrar em contato conosco. Combinado. Estava falando sério quando disse que Dal será bem tratado no seu governo? Claro que sim. Igualdade entre os setores, meu rapaz.
Igualdade entre os planetas. Vamos ter um novo império, livre da corrupção, dos privilégios e das injustiças. É o que espero, concordou Reich, sacudindo a cabeça entusiasticamente. Capítulo 19. Cleon, imperador da galáxia, caminhava apressadamente pelo corredor que ligava os seus aposentos particulares aos escritórios do imenso corpo de funcionários que viviam nos vários anexos de um palácio que funcionava como centro nervoso do império. Vários dos auxiliares imediatos o acompanhavam, com uma expressão de profunda preocupação estampada no rosto. O imperador não procurava outras pessoas, mandava chamá-las. Nas raras vezes em que caminhava, jamais mostrava sinais de pressa ou de descontrole emocional. Como poderia? Era o imperador e, como tal, muito mais um símbolo do que um ser humano. No momento, porém, parecia um ser humano. Afastava os passantes com um gesto impaciente da mão direita, enquanto, na esquerda, brandia um holograma reluzente. O primeiro-ministro, dizia, com uma voz estrangulada, nada parecida com o tom neutro superior que assumirá juntamente com o trono. Onde está o primeiro-ministro? Todos os altos funcionários que encontrava no caminho gaguejavam e balbuciavam, incapazes de oferecer uma resposta coerente. Seguia em frente, furioso, deixando neles a impressão indubitável de que estavam tendo um pesadelo. Por fim, irrompeu no escritório de Demerzeu, um tanto ofegante, e berrou, literalmente berrou, Demerzeu. Demerzeu levantou os olhos com um traço de surpresa e se pôs de pé devagar, pois ninguém ficava sentado na presença do imperador, a menos que fosse convidado a fazê-lo. Majestade! O imperador pousou o holograma com força na mesa do primeiro-ministro e perguntou: que é isso? Pode me explicar o que é isso? Demerzeu olhou para o holograma. Era um trabalho bem feito. Quase se podia ouvir o menino, que devia ter uns 10 anos, pronunciar as palavras que estavam escritas abaixo da sua imagem. Não quero ser governado por um robô. Não quero que o império seja governado por um robô. Majestade, também recebi um holograma igual a este, disse Demerzeu, calmamente. Quem mais recebeu? Tenho a impressão, Majestade, de que se trata de um panfleto que foi distribuído em todo o planeta. Quem é a pessoa para quem o menino está olhando? Perguntou o imperador, colocando o dedo indicador sobre o holograma. É você? A semelhança é notável, Majestade. Estou errado ao supor que o objetivo deste panfleto, como você diz, é acusá-lo de ser um robô? Tive a mesma impressão, Majestade. Os robôs não são homens mecânicos lendários, que aparecem nas histórias infantis. Os micogenianos consideram como dogma de fé, Majestade, que os robôs... Não estou interessado nos micogenianos e seus dogmas de fé. Por que está sendo acusado de ser um robô? É apenas uma metáfora, Majestade. Querem insinuar que sou um homem sem coração, cujas decisões mais parecem ter sido tomadas por uma máquina impessoal. Isso seria muito sutil, Demerzeu. Eu não sou tolo. Colocou de novo o dedo sobre o holograma. Estão tentando fazer as pessoas acreditarem que você realmente é um robô. Se as pessoas acreditarem, Majestade, não há nada que possamos fazer. Isso não deve acontecer. Põe em risco a dignidade do seu cargo. Pior ainda, compromete a dignidade do imperador. Sugere que eu seria capaz de escolher um homem mecânico para meu primeiro-ministro. É intolerável. Escute, Demerzeu, não existe uma lei que proíbe as pessoas de difamarem os funcionários do governo? Sim, existe uma lei, Majestade, e é bastante severa. Datado o tempo da grande reforma jurídica de Aburamis. E difamar a pessoa do imperador é considerado um crime capital, não é? Punível com a morte. Majestade. Sim. Pois este holograma não ofende apenas a você, mas a mim também, e o responsável por ele devia ser executado. Naturalmente, só pode ser obra daquele Joranum. Também acho, Majestade, mas vai ser difícil provar. Bobagem. As provas são suficientes. Quero que ele seja executado. O problema, Majestade, é que as leis sobre difamação raramente são aplicadas. Neste século, pelo menos, não me lembro de nenhum caso. É por isso que a sociedade está se tornando tão instável e o império está sendo abalado em suas raízes. As leis ainda estão nos livros. Basta colocá-las em prática. Acha que isso seria prudente? Faria com que Vossa Majestade parecesse um tirano, um déspota. O sucesso do governo atual está justamente no fato de ser um governo humano, esclarecido, sim, e está vendo onde chegamos. Acho que está na hora de me amarem um pouco menos e me temerem um pouco mais. Recomendo que não tome nenhuma medida drástica,
Majestade. Poderia ser o estupim de uma revolução. Que você faria, então? Chegar para as pessoas e dizer: olhem para mim. Eu não sou um robô. Não, Majestade, porque, como disse, isso comprometeria a minha dignidade, pior ainda, a vossa. Então? Não estou bem certo, Majestade. Ainda não tive tempo de pensar. Não teve tempo de pensar. Entre em contato com Seldon. Majestade. Que há de tão difícil de entender na minha ordem? Entre em contato com Seldon. Quer que eu chame ao palácio, Majestade? Não, não há tempo para isso. Presumo que você possa providenciar uma linha de comunicações entre nós que seja prova de escutas. É claro, Majestade. Pois faça isso. Já. Capítulo 20. Seldon não tinha a mesma tranquilidade que Demerseu, o que era natural, pois era feito apenas de carne e osso. A chamada ao escritório e o brilho súbito do campo decodificador eram uma indicação segura de que algo fora do comum estava ocorrendo. Já falará antes em linhas protegidas, mas nunca com o Palácio Imperial. Esperava que algum funcionário do governo colocasse em contato com Demerseu em pessoa. Em vista do tumulto causado pelo panfleto, não se surpreenderia com isso. Quando, porém, a imagem do próprio imperador, cintilando ligeiramente por causa do campo decodificador, entrou no seu escritório, ou pareceu fazê-lo, Seldon ficou de boca aberta e não conseguiu nem levantar-se da cadeira. Cleon fez um gesto impaciente para que permanecesse sentado. Deve estar a par do que está ocorrendo, Seldon. Refere-se ao panfleto, Majestade? Exatamente. Que vamos fazer? Seldon, apesar da permissão para permanecer sentado, finalmente levantou-se. O panfleto não é tudo, Majestade. Joranum está organizando manifestações em todo o planeta a respeito do assunto. Pelo menos foi o que eu vi nos noticiários. Eu ainda não sabia. Claro que não. Quem se daria ao trabalho de informar ao imperador? Isso não é assunto para o imperador, Majestade. Estou certo de que o primeiro-ministro não está fazendo nada. Não consegue nem mesmo me manter informado. Estou recorrendo a você e à sua psicohistória. Diga-me o que fazer. Majestade. Não vou jogar o seu jogo, Seldon. Está trabalhando na psicohistória há 8 anos. O primeiro-ministro me disse que não seria aconselhável mandar prender Joranum. Que devo fazer, então? Nada, Majestade. Gaguejou Seldon. Não tem nada para me dizer? Não me entendeu, Majestade. Estou dizendo que não deve fazer nada. Nada. O primeiro-ministro tem toda a razão ao recomendar que não mande prender Joranum. Isso só serviria para piorar as coisas. Muito bem. O que vai servir para melhorar as coisas? Não fazer nada. Nem Vossa Majestade, nem o primeiro-ministro. Deixar que Joranum proceda como quiser. De que forma isso vai nos ajudar? Isso logo ficará claro, afirmou Seldon, tentando disfarçar o seu nervosismo. O imperador pareceu se acalmar subitamente, como se toda sua raiva e indignação tivessem desaparecido. Ah! Estou entendendo. Você já sabe o que vai acontecer. Majestade. Não foi isso que eu... Não precisa dizer mais nada. Já ouvi o suficiente. Você sabe o que vai acontecer e não está preocupado, de modo que também não preciso me preocupar. Seja como for, ainda tenho as Forças Armadas. Elas me são leais, e caso haja uma insurreição, saberão como sufocá-la. Mas vou esperar para ver se você está certo. A imagem do imperador desapareceu e Seldon ficou ali sentado, olhando para o espaço vazio. Desde aquele primeiro momento desafortunado em que mencionara a psicohistória no Congresso Decenal, 8 anos antes, tivera que encarar o fato de que não possuía o que impulsivamente prometera. Tudo o que tinha eram algumas ideias vagas e o que Hugo Amaril chamava de intuição. Capítulo 21. Em 2 dias, a cruzada de Joranum se estendera a todo o planeta, em parte por obra do líder, em parte através dos seus auxiliares. Como Ari comentou com Dors, era uma campanha que tinha todos os sinais de eficiência militar. Ele nasceu para ser um almirante da velha guarda, observou Seldon. Sua presença na política é um desperdício. Desperdício? Protestou Dors. Do jeito que vai, será primeiro-ministro em 1 semana, e, se quiser, imperador em 2 semanas. Ouvi dizer que já está sendo aclamado por algumas guarnições militares. Seldon sacudiu a cabeça. Não vai durar muito, Dors. O quê? O partido de Joranum ou o Império? O partido de Joranum. A história do robô criou uma certa celeuma,
especialmente porque o panfleto foi muito bem feito, mas com o tempo a população vai cair em si e compreender que se trata de uma acusação ridícula. Ari, você se esqueceu de que está falando comigo. Essa acusação não é ridícula. Como será que Joranum descobriu que Demerzeu é um robô? Reich lhe contou. Reich? Isso mesmo. Ele fez um bom trabalho. Joranum chegou a prometer-lhe que um dia será governador do setor de Dal. É claro que Joranum acreditou nele. Eu sabia que acreditaria. Está me dizendo que contou a Reich que Demerzeu é um robô e fez com que ele passasse informação a Joranum? Perguntou Dors, horrorizada. Não. Sabe que eu não poderia fazer isso. Não posso contar a ninguém que Demerzeu é um robô. Garanti a Reich que Demerzeu não é um robô, e mesmo isso foi difícil. Passei 2 dias com uma dor de cabeça daquelas. Mas pedi a Reich para dizer a Joranum que Demerzeu é um robô. Ele está convencido de que mentiu. Mas por que fez isso, Ari? Por quê? Não foi por causa da psicohistória, isso eu lhe garanto. Não cometa o mesmo erro do imperador, de achar que sou uma espécie de mágico. Tudo o que queria era que Joranum acreditasse que Demerzeu é um robô. Ele nasceu em Mikogen e ouve falar em robôs desde criança. Assim, estava predisposto a acreditar e convenceu-se de que o povo acreditaria com ele. E isso não vai acontecer? Não. Depois que passar o choque inicial, chegarão à conclusão de que se trata de uma acusação sem nenhum fundamento. Convenci Demerzeu a fazer um pronunciamento pela holovisão subetérica, que será visto em Trantor e outros planetas-chave do Império. Falará sobre vários assuntos, mas não sobre a acusação que pesa sobre ele. Existem crises suficientes no Império, você sabe, para justificar um pronunciamento desse tipo. As pessoas vão prestar muita atenção, mas não ouvirão uma única palavra a respeito de robôs. No final, um repórter vai perguntar a Demerzeu o que pensa do panfleto. Ele se limitará a rir. Rir? Pensei que Demerzeu não fosse capaz de rir. Na verdade, não me lembro nem de tê-lo visto sequer sorrir. Desta vez, Dors, ele vai rir. É uma coisa que ninguém associa a robôs. Você já viu os robôs que aparecem nessas fantasias holográficas, não viu? São sempre mostrados como máquinas frias, inumanas, incapazes de emoções. É isso que as pessoas esperam. Assim, Demerzeu só precisa rir. Além do mais, lembra-se de Mestre do Sol 14, o líder religioso de Mikogen? Claro que me lembro. Frio, inumano, incapaz de emoções. Ele também nunca ria. E não vai rir desta vez. Desde aquele incidente no campus, andei investigando a vida de Joranum. Conheço seu nome verdadeiro. Sei onde nasceu, onde moram os pais, onde estudou, e mandei tudo isso, com provas documentais, para o Mestre do Sol 14. Duvido que ele goste de rebeldes. Pensei que você estivesse evitando usar o preconceito como arma. E estou. Se eu tivesse fornecido essa informação aos repórteres, para ser mostrada na holovisão, seria diferente. Enviei-a ao Mestre do Sol, que, afinal de contas, é o principal interessado, e que se encarregará de divulgá-la. Acho que não. Mesmo que o faça, ninguém em Trantor dá importância às declarações do Mestre do Sol. O que pretende conseguir com isso, então? Ainda não sei ao certo, Dors. Não disponho de uma análise psicohistórica da situação. Nem mesmo sei se ela é possível. Só espero que minha intuição esteja certa. Capítulo 22. Eto Demerzeu estava rindo. Não era a primeira vez. Estava ali sentado, com Ariseldon e Dors Venabili, em uma sala à prova de escuta, e de vez em quando, a um sinal de Ari, começava a rir. Tinha experimentado jogar a cabeça para trás e dar uma sonora gargalhada, mas Seldon meneara a cabeça em sinal de desaprovação. Está muito pouco convincente. Por isso, Demerzeu apenas sorriu e depois riu baixinho, com dignidade. Seldon fez uma careta. Estou perplexo, afirmou. Não adianta lhe contar piadas. Você entende onde está a graça, mas apenas intelectualmente. Terá que memorizar o som de uma risada, e pronto. Por que não usamos uma claque holográfica? Sugeriu Dors. Nada disso. Nesse caso, não seria Demerzeu, e sim um bando de idiotas pagos para rir. Não é isso que eu quero. Tente de novo, Demerzeu. Demerzeu tentou mais algumas vezes, até que Seldon disse, muito bem. Agora, memorize o som e tente reproduzi-lo quando lhe fizerem a pergunta. Procure parecer surpreso. Não deve reproduzir o som de riso com uma cara séria. Sorria um pouquinho, só um pouquinho. Levante o canto da boca.
Os lábios de Demerzeu se afastaram lentamente. Nada mal. Pode fazer seus olhos faiscarem. Como assim? Protestou Dors, indignada. Ninguém faz os olhos faiscarem. É apenas uma expressão metafórica. Está enganada, disse Seldon. Quando os olhos ficam úmidos, por causa de uma sensação de dor, alegria, surpresa, o que seja, a luz se reflete neles de forma diferente. Você espera seriamente que Demerzeu seja capaz de chorar? Meus olhos produzem lágrimas para fins de limpeza, informou Demerzeu. Nunca em excesso, porém. Talvez, se eu imaginar que meus olhos estão ligeiramente irritados, experimente, disse Seldon. Não custa tentar. E foi assim que quando o pronunciamento por uma rede de holovisão terminou e as palavras estavam sendo enviadas subetericamente para milhões de planetas a uma velocidade milhares de vezes maior que a da luz, palavras que eram sérias, objetivas, informativas e sem adornos de retórica, e que falavam de tudo, exceto robôs. Demerzeu colocou-se à disposição dos repórteres para possíveis perguntas. Não teve que esperar muito tempo. Logo a primeira pergunta foi: Senhor Primeiro-Ministro, o senhor é um robô? A princípio, Demerzeu se limitou a olhar para o repórter, deixando a tensão se acumular. Depois, sorriu, balançou ligeiramente o corpo e começou a rir. Não era uma gargalhada barulhenta, mas um riso franco, profundo, o riso de alguém que está apreciando um momento de fantasia. Era contagiante. A plateia riu com ele. Demerzeu esperou que os risos cessassem e perguntou, olhando para a câmara com olhos faiscantes: será que preciso responder? Capítulo 23. Tenho certeza de que funcionou, disse Seldon. Naturalmente, os resultados não serão instantâneos, mas tudo indica que a situação está evoluindo na direção desejada. Quando interrompe o comício de Namarti no campus da universidade, a multidão estava com ele até que mostrei claramente que não estava com medo, apesar de me encontrar em inferioridade numérica. Imediatamente, passaram para o meu lado. Acha que esta situação é análoga? Perguntou Dors, em tom de quem não estava convencida. Naturalmente. Já que não tenho a psicohistória, é melhor começar a usar as analogias e o meu cérebro. Ali estava o primeiro-ministro, encurralado pelos seus acusadores, e enfrentou a situação com um sorriso e uma risada, uma reação totalmente inesperada para um robô, e que, portanto, constituía em si mesma uma resposta à pergunta. É claro que ele conquistou a simpatia da audiência. Nada poderia impedir isso. Entretanto, é apenas o começo. Temos que esperar para saber o que o mestre do Sol 14 tem a dizer. Acredita que ele também vai nos ajudar? Tenho certeza. Capítulo 24. O tênis não era um esporte liconiano e Ariseldon jamais o praticara. Ele controlou a impaciência, portanto, e observou com interesse o imperador Cleon atravessar a quadra, com passos largos, para devolver a bola. Na verdade, o que estavam jogando era tênis imperial, assim chamado porque se tratava de um dos esportes favoritos dos imperadores, uma versão do jogo que utilizava uma raquete computadorizada, capaz de alterar ligeiramente o ângulo dos golpes em resposta a uma pequena pressão no cabo. Dors Venabili uma vez tentará mostrar a Seldon como era o jogo, colocando uma raquete em sua mão e fazendo rebater uma bola. Seldon achará o esporte muito difícil, a bola rebatida por ele tinha ido parar fora da quadra. Era evidente que seriam necessários anos de treinamento para que jogasse razoavelmente bem. Cleon colocou a bola fora do alcance do adversário e ganhou a partida. Trotou para fora da quadra, aplaudido pelos espectadores, e Seldon lhe disse: parabéns, majestade. Jogou muito bem. Acha mesmo, Seldon? Disse Cleon, com indiferença. Eles sempre me deixam ganhar. Não tem muita graça. Nesse caso, majestade, poderia ordenar que se empenhassem mais, observou Seldon. Isso não iria adiantar. Eles perderiam da mesma forma. E se ganhassem, eu acharia ainda menos graça do que ganhando sem merecer. Ser imperador tem suas desvantagens, Seldon. Joranum chegaria a essa conclusão se conseguisse chegar onde estou. Desapareceu no vestiário imperial e voltou algum tempo depois, de banho tomado, usando trajes mais formais. Seldon, disse, ordenando aos outros, com um gesto, que se afastassem, a quadra de tênis é um lugar discreto e está fazendo um dia maravilhoso, de modo que prefiro conversar com você aqui fora. Li a mensagem escrita por esse tal de mestre do Sol 14. Acha que vai fazer efeito? Certamente, majestade. Como teve oportunidade de ler, Joranum é acusado de ser um micogeniano rebelde, que traiu seu próprio povo. Isso vai acabar com ele? Seu prestígio ficará seriamente abalado, majestade.
Atualmente, ninguém mais acredita naquela história maluca de que o primeiro-ministro é um robô. Além disso, Joranum passou a ser considerado como um mentiroso, um impostor e, pior que tudo, alguém que foi pego em suas mentiras. Alguém que foi pego, isso mesmo, observou Cleon, pensativamente. Está querendo dizer que usar de meios tortuosos pode ser sinal de esperteza e, portanto, pode ser motivo de admiração, mas ser apanhado é sinal de burrice, e, portanto, jamais pode ser motivo de admiração. Tem um notável poder de síntese, majestade. Quer dizer que Joranum não oferece mais perigo. É cedo para dizer, majestade. Pode ser que consiga se recuperar. Ainda dispõe de uma organização e de seguidores fiéis. A história está cheia de exemplos de homens e mulheres que sobreviveram a reveses como esse, ou piores. Nesse caso, talvez seja melhor mandar executá-lo, Seldon. Seldon sacudiu a cabeça. Seria uma atitude refletida, majestade. Não queremos criar um mártir, ou que vossa majestade fique parecendo um déspota. Cleon franziu a testa. Você está falando como Demerzeu. Sempre que me decido a tomar uma atitude, ele murmura, déspota. Houve imperadores antes de mim que recorreram à força sempre que necessário e foram apreciados por isso. Sem dúvida, majestade, mas vivemos tempos difíceis. Além disso, seria uma execução inteiramente desnecessária. Podemos nos livrar de Joranum de uma forma que fará vossa majestade parecer um soberano esclarecido e benevolente. Parecer esclarecido? Mostrar que é esclarecido, majestade. Desculpe se não soube me expressar. Executar Joranum seria uma forma de vingança, o que a população talvez não encarasse com simpatia. Como imperador, porém, vossa majestade tem uma atitude bondosa, e mesmo paternal, em relação aos credos de todos os segmentos da sociedade, pois, no final de contas, são todos seus súditos. Aonde quer chegar? O que estou querendo dizer, majestade, é que Joranum ofendeu a dignidade dos micogenianos e vossa majestade ficou horrorizado com o sacrilégio que ele cometeu. Que melhor solução do que entregar Joranum aos micogenianos para que seja punido? Vossa majestade será aplaudido por respeitar a fé de uma população humilde. E os micogenianos o executariam? Talvez. As leis contra a blasfêmia são muito severas. No mínimo, será condenado à prisão perpétua com trabalhos forçados. Cleon sorriu. Excelente. Fico com a fama de ser um imperador tolerante e esclarecido e eles fazem o serviço sujo. E realmente fariam, majestade, se Joranum fosse entregue a eles. Entretanto, isso não deixaria de criar um mártir. Agora me deixou confuso. O que está sugerindo que eu faça? Deixe Joranum escolher. Diga que ele deveria ser entregue aos micogenianos para ser julgado, em nome do bem-estar dos súditos do império, mas que vossa majestade, um soberano de bom coração, teme que o castigo imposto por ele seja muito severo. Assim, ofereça a ele a opção de ser enviado para Nishaya, o pequeno e obscuro planeta no qual alega ter nascido, onde poderá levar uma vida de obscuridade e paz. Naturalmente, vossa majestade providenciará para que seja bem vigiado. Acha que isso resolverá tudo? Com toda certeza. Joranum estaria praticamente decretando a própria sentença de morte se escolhesse voltar para Mikogen, e não acho que tenha tendências suicidas. Garanto que vai escolher Nishaya, o que, embora seja a opção mais segura, o deixará muito longe dos centros de poder. Como é livros em Nishaya, nunca mais terá a oportunidade de liderar um movimento revolucionário. Os seguidores o abandonarão. Poderiam lutar pela memória de um mártir com um ideal sagrado, mas não lutarão para defender um covarde. Espantoso! Como conseguiu planejar isso tudo, Seldon? Perguntou o imperador, visivelmente impressionado. Majestade, era razoável supor. Esqueça, interrompeu Cleon. Duvido que me conte a verdade. Mesmo que decidisse fazê-lo, não conseguiria acompanhar o seu raciocínio. Prefiro tratar de outro assunto. Demerzeu vai deixar o cargo. Esta última crise o deixou extenuado e concordo com ele que está na hora de se aposentar. Por outro lado, não posso passar sem um primeiro-ministro. Sendo assim, a partir de agora, você é o novo primeiro-ministro. Majestade! Exclamou Seldon, com um misto de surpresa e horror. Primeiro-ministro, repetiu Cleon, com toda a calma. É a vontade do imperador. Capítulo 25. Não fique assustado, disse Demerzeu. A ideia foi minha. Já fiquei no cargo tempo demais e a sucessão de crises atingiu o ponto em que as 4 leis me deixam paralisado. Você é a pessoa mais indicada para ser meu sucessor. Eu não sou a pessoa mais indicada,
protestou Seldon, irritado. O que sei a respeito de administrar um império? O imperador pensa que resolvi esta crise usando a psicohistória. Você sabe que não é verdade. Isso não importa. Se ele acredita que você conhece as respostas para tudo através da psicohistória, confiará cegamente em você, o que o tornará um ótimo primeiro-ministro. E se eu não corresponder ao que ele espera de mim, tenho certeza de que o bom senso, ou intuição, o manterão no rumo certo, com ou sem a psicohistória. Mas o que farei sem você? Daniel? Obrigado por me chamar assim. Não sou mais Demerzeu, mas apenas Daniel. Quanto ao que fará sem mim, que tal começar a pôr em prática algumas das ideias de Joranum quanto à igualdade e à justiça social? Pode ser que ele não estivesse sendo sincero. Pode ser que as usasse apenas para conseguir o apoio da população. A verdade, porém, é que muita coisa que ele pregava faz sentido. E procure se valer da ajuda de Reich sempre que possível. Ele permaneceu leal a você, embora se sentisse atraído pelas ideias de Joranum, e deve estar se sentindo quase como um traidor. Mostre a ele que fez a escolha certa. Além disso, você terá uma excelente oportunidade de desenvolver a psicohistória, pois contará com todo o apoio do imperador. E quanto a você, Daniel? O que vai fazer? A galáxia é muito grande. A Lei Zero me impele a trabalhar para o bem da humanidade, onde quer que me encontre. E, Ari, sim, Daniel? Você ainda tem dores. Seldon assentiu. Ainda tenho dores. Sem dizer mais nada, o robô se afastou, a veste pesada de ministro farfalhando enquanto ele atravessava, de cabeça erguida, o corredor do palácio. Seldon ficou onde estava por alguns minutos, perdido em seus pensamentos. De repente, teve um sobressalto e se dirigiu, a passos rápidos, para os aposentos do primeiro-ministro. Tinha mais uma coisa para dizer a Daniel, a mais importante de todas. Chegou à antessala, iluminada por uma luz suave, e hesitou por um instante. Quando entrou, finalmente, constatou que não havia ninguém no quarto. A veste negra estava sobre uma cadeira. As paredes do apartamento do primeiro-ministro ecoaram as últimas palavras de Ari para o robô. Adeus, meu amigo. Eto Demerzeu não existia mais. Daniel Oliva o desaparecera.